Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Doutor, que é o seu podcast em saúde. E aí, doutor Sidney? Fala, Moisés, mais um episódio para você do Pode Doutor, o melhor podcast de saúde do Brasil. Como você já sabe, quem compartilha Pode Doutor espalha saúde. Então, ó, já vai se inscrevendo, vai nos seguindo já nas redes sociais para que a gente possa continuar levando para você informação legal em saúde. Você sabe que, infelizmente, a internet é recheada de fake news, de informações nem sempre checadas. E o nosso propósito é justamente o contrário, levar para você informação boa, informação checada em saúde. Esse é o nosso maior propósito. E como nós fazemos isso? Trazendo aqui os maiores profissionais de cada um dos assuntos que nós propomos aqui a discutir. Hoje quem aceitou o nosso desafio é o pessoal da Holly. O Dr. Gabriel, especialista em medicina de família e comunidade, prescritor de endocannabinoides, também especialista em dor, e também o Emanuel, que é o CEO, fundador da Holly. Muito obrigado pela presença de vocês, é uma honra tê-los aqui, obrigado por aceitar o desafio de compartilhar informação com a nossa audiência. Muito obrigado, Gabriel e Emanuel. Te que agradeço. Nós que agradecemos, né? Obrigado mesmo. É bem importante, né, quando a gente pensa em acessibilidade à informação, estarmos aqui, né, falando com grandes personalidades de um setor que já é complicado por si só, que é o setor da saúde. E vai ser um prazer, né, a gente conversar sobre isso tudo. E ainda mais hoje em dia que a gente tem muito acesso e é difícil ter uma curadoria adequada da informação, né? O paciente com o Google ali, ele encontra tudo, 15 mil informações e o que é verdade e o que não é. Principalmente então, nesse assunto. Isso vai ser importante. Perfeito. Sejam bem-vindos novamente, Dr. Gabriel, Emanuel. Contem um pouco da história por trás da Holly. Você estava contando aqui antes de iniciar a gravação sobre a ancestralidade na medicina da floresta, da sua avó que fazia esses rituais de ayahuasca. E aí que foi o pontapé inicial para criar a Holly? Conta um pouco mais. Exatamente. Tudo começou, né, com essa preocupação que eu tinha com a saúde da minha mãe. A minha mãe, ela passou por AVCs, infartos, efizema pulmonar. Recentemente ela estava numa UTI, né? Então isso tende a mexer muito com a vida de toda a família. E a gente se sentiu meio que desnorteado, né? Obstinado em encontrar uma saída para a qualidade de vida dela. E isso fez com que a gente se lembrasse da nossa origem, né? Que era a minha avó, que era de origem indígena, que, né, fazia tinha o costume, né, de sempre contar pra gente desses rituais e mostrar como que essa medicina é importante, né, na nossa vida, na nossa qualidade de vida. E o curioso é, com milhares e milhares de plantas, encontrar algo que faça sentido para a saúde das pessoas. Exatamente. E é a principal missão, né? Quando a gente pensa assim, cara, a minha mãe está passando por isso, né? A gente sabe que hoje o câncer ele é considerado como um incurável, né? O que eu vou fazer agora? Como que eu vou fazer com que ela tenha dias melhores? Qual recurso eu vou utilizar, né? Depois de ela ter tentado diversos tratamentos diferentes. Quimioterapia, radioterapia... Todo tratamento convencional, com oncologista, rádio, químio, braque. Exatamente. E ela, obviamente, teve êxito, né, em alguns casos oncológicos, mas os últimos estavam muito difíceis, eram muitos efeitos colaterais dos próprios tratamentos. E eu fiquei justamente nessa procura de, cara, como que eu vou dar uma vida melhor para ela e, consequentemente, para a nossa família, né? E aí foi que a gente estudou, o neurologista dela é um médico sensacional, é o Guilherme Neumann. Ele é lá de Juiz de Fora também, e a minha mãe já se constava com ele há bastante tempo, até que um dia eu tomei coragem e fui lá conversar com ele. Falei, cara, você topa entrar nessa com a gente? Você topa fazer essa descoberta, né, junto conosco, se vai funcionar, se não vai? E, né, você não tem, hoje em dia você tem muito mais evidências, claro, mas em 2020 era quase inexistente o que a gente tinha sobre o cuidado paliativo de um paciente depois desses episódios. Porque na questão do câncer, a gente tem evidências já há bastante tempo sobre o efeito colateral da quimioterapia, né, sobre como o próprio sistema imunológico é beneficiado nesse tratamento, porém nada tão complexo que pudesse se basear no caso, né, da minha mãe. E a gente fez a importação na tentativa, de fato, de fazer um tratamento, dela ter um tratamento eficaz. Na primeira semana... Importação de quê, especificamente? Só para o pessoal entender. De um óleo que é um canabidiol full spectrum. De canabidiol mesmo. Exatamente. O que significa um full spectrum, né? Um óleo que ele tem um espectro completo da planta, e aí é uma união de canabinoides que tem nessa genética de planta, ou em diversas genéticas diferentes usadas para fazer aquele remédio,
que vão possibilitar um efeito comitiva, o famoso efeito entourage, que a gente vai explicar, né, logo mais. E por entender a necessidade dela precisar tanto do CBD, o canabidiol, quanto do THC, que é o tetrahidrocannabinol, quanto de outros canabinoides diferentes para ter esse efeito, a gente importou um full spectrum. Cara, demorou 70 dias para chegar, fora os outros 60 para a Anvisa emitir autorização, que, cara, demorou bastante. Isso em 2020. Isso em 2020. E no finalzinho de 2020 esse óleo chegou. Na primeira semana o resultado foi absurdo. Porque ela tinha um grande problema por ter vários AVCs. Ela teve uma perda cognitiva um pouco marcante. Então ela demorava para falar, né? Ela não tinha uma autoestima. E isso mudou drasticamente já no primeiro momento. E me despertou a missão de cuidar, né, das milhões... Isso junto com o neurologista dela. Isso junto com o neuro, sempre tendo embasamento científico. A Rúlia, ela já nasceu com a necessidade de ter um embasamento científico muito grande, porque é a vida da minha mãe. Eu não ia, né, simplesmente, vou importar o medicamento aqui e bora. Mas você já tinha lido muito a respeito. Muito. Já tinha feito diversos cursos, já tinha... Cara, eu fiquei... E o neurologista... Quando você passou a informação para ele ganhou de primeira? Ele já conhecia o assunto? Ou ele não conhecia? Ele é um grande estudioso de interações medicamentosas. Então ele já conhecia o sistema do canabinoide, já havia lido bastante sobre o canabidiol, mas não havia entendido como isso poderia beneficiar o paciente dele, porque não era uma área de pesquisa dele, né? E a minha mãe foi, de fato, o começo dessa grande pesquisa do Dr. Guilherme. E hoje ele trabalha com isso para outros pacientes? Para diversos pacientes. E essa época ainda não tinha nem chegado no Brasil praticamente ainda. Era... Já existia, Exatamente. tem alguns muita anos, burocracia, né, mas também. muita burocracia e muita dificuldade. Então, Era o início de tudo. 10 anos atrás já tinha alguns se aventurando, importando, alguns poucos médicos também se aventurando, mas é isso, o tempo que ele falou de que demorou, antigamente era muito mais. Era muito mais. Era meses para chegar a medicação, meses para conseguir processos e por aí vai. No seu caso demorou, você falou 90 dias. Uma média de 90 Chegou dias. a ser pior. Chegou a ser muito pior. 6 meses para chegar a medicação, chegar até 1 ano para chegar a Mas medicação. só para o pessoal entender, devido à lei isso. Devido à lei, a regulamentação. Isso. Por isso que demorava. Por isso que demorava. Série de papelada, alfândega, Muito. ANS, sei lá, Siscomex. Ministério da Saúde. Sim, a Anvisa, e aí demorou muito. É isso. Até que a Anvisa trouxe ali algumas regulamentações que facilitaram mais essa importação. Até que nessa época, assim, 10 anos atrás, 15 anos atrás, pacientes se aventuravam em até fazer o plantio em casa e produzir sua própria medicação. Tá, mas só para pegar o gancho do Emanuel em relação à mãe, fisiologicamente, eu digo, farmacologicamente, o que a medicação, no caso, vamos falar primeiro desse full spectrum, eu sei que lá hoje, você tem no empreendimento inúmeros outros produtos, né? 150, você falou? Exatamente. Então, 150 você está falando de né? Do full spectrum, mas hoje você tem uma outra série de componentes de medicações com o CBD, né? Mas me fala, assim, basicamente, como que, medicamente falando, o full spectrum, no caso, o THC e outros canabinoides dentro dessa planta full, como agiriam, como agem no paciente oncológico ou com dor, de uma maneira geral, para a gente começar? É que a gente tem um sistema dentro do nosso corpo que chama sistema endocannabinoide, né? E aí esse sistema, ele é composto ali por receptores, por moléculas e também por enzimas. E dentro desse sistema endocannabinoide, nós temos o que nós chamamos de endocannabinoides. Então, nós produzimos moléculas que são semelhantes ou se assemelham às moléculas que tem na planta, que são os fitocannabinoides. Então, essa é a diferença. Fito vem da planta e o endo é a gente que produz. E aí temos dois principais, que é a anandamida e o 2-AG. E aí eles vão atuar nesses receptores, que é o CB1 e CB2. E aí o que se descobriu, principalmente em Israel, que lá é o berço, vamos dizer assim, da medicina endocannabinoide, com Rafael Michelin, principalmente, que ele é o pai do canabinoide, vamos dizer assim. E quando começou mais ou menos isso no mundo? Do cannabis no estúdio? Agora Ele tá vivo ainda? Não, ele faleceu o ano passado, se eu não me engano. 90 anos. Exatamente, foi na década de 60. Isso, mais ou menos. É muito recente. Os estudos já começaram na década de 60. É muito recente. Só que o uso da cannabis, ele é 3 mil anos atrás, né? Assim, cultura medicinal, egípcios. Sabia que, na verdade, já em
encontraram um registro de 12 mil anos Ó, atrás. É muito tempo que se utilizava, né? E aí, mas se tornou um conhecimento científico de fato em Israel. Isso. Foi lá que começou. Acho que esse é o grande... Porque, assim, a gente tá aqui no Brasil, né? Que existem várias questões, como a gente estava falando, de preconceito, discriminação e principalmente falta de informação. Sim. A gente já falou sobre isso aqui algumas vezes, né? Moisés, Gabriel, Emanuel, mas para quem tá ouvindo, é isso que separa o joio do trigo, né? Usar medicamente, usar cientificamente. Então o pessoal confunde muito. Acho que isso já está acabando bastante, né? Essa história dessa discriminação, de falar que... Mas é sempre bom falar. Não, Com isso, certeza. temos que falar sempre muitas vezes, que o óbvio é que tem que ser falado. Hoje você tem tudo isso, nós estamos falando de medicações, né? Estamos falando de uso medicinal. Não tem nada a ver com fumar maconha, ou acho que isso é importante a gente falar para entender, porque nem você falou agora há pouco, né, Manuel? Você foi usar na tua mãe e você foi fazer da maneira correta, né? Falar Exatamente. da forma correta, a medicação correta. Mas sabe uma coisa, Sidney? É incrível como as pessoas não sabem de onde vem a origem da palavra maconha, por exemplo. Maconha, ao contrário do que as pessoas pensam, imaginam, maconha significa planta sagrada, erva sagrada, porque vem do dialeto quimbundo, entendeu? E lá é macanha, e veio para o Brasil como maconha com os escravizados, né? E aí a proibição da maconha tem todo um viés racial, porque justamente Tava eram com os essas escravos. pessoas que traziam para cá, né, esses escravizados, e o que a gente entende isso aconteceu aqui, isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu em bastante lugar do mundo, principalmente porque as pessoas não entendiam como fazer essa distinção. Porque o Dorflex, por exemplo, se você usar indevidamente, indiscriminadamente, você tem um abuso. Claro. A cannabis é a mesma coisa. Claro. Se você usar de maneira desorientada, fumando, por exemplo, você está consumindo de maneira desorientada. Então você não tem o benefício por completo. E aí é uma hipocrisia minha se eu falasse que eu não conheço pacientes que têm benefício fumando, porque eu conheço pacientes que têm crise de dor, tudo mais. Mas hoje, vocês receitam, é possível receitar para esse tipo de caso ou não? Não. A gente teve um momento de importação de flor até, que estava permitido pela Anvisa. Mas a flor para poder fumar, não? A flor, sim. Tinha importação para essa utilização. Foi como ele Autorizado disse. pela Anvisa. Autorizado pela Anvisa. Porque, Mas assim, ainda assim, para tratar sintomas. sim, Exatamente. Isso que é crise importante. de dor, Isso aí. crise de Não, isso é ansiedade, intuitivo, pra dormir. né? E é muito interessante que a gente nunca indica o uso fumado. Por quê? Qual que é o problema de se fumar? É a combustão, né? A fumaça, o alcatrão, tudo isso que gera ali dentro do nosso organismo. Então a gente entendeu que, e de acordo com N estudos diferentes, a vaporização é uma via de consumo muito eficaz. Então a gente tem pacientes Que aí entra na em questão de comum. redução de danos. Exatamente. A gente tem pacientes em comum, por exemplo, o Gabriel, né? Sim, E aí ele, né, é um grande parceiro nosso e tudo mais. Não se importa de eu falar do caso dele, inclusive. Ele não dorme, ele tem dor, ele tem TDAH e tudo mais. Então ele consegue, através da vaporização, um efeito muito mais rápido sobre essa condição dele, porque quem tem dor não quer esperar de maneira alguma. Mas isso daí é manipulado pela Holly, passado para ele ou não? Não, a gente tem fornecedores, né, que já entregam um produto pronto para o paciente na casa dele. Eu não preciso tocar no produto, nem posso, porque a Anvisa, né, tem essas limitações. Então, mas acho que eu entendi a sua pergunta, mas aí são já regulamentados pela Anvisa. Regulamentados pela Isso que Anvisa. fica, Tudo regulamentado. fica com dúvida pra você? Total, porque Fica fica na dúvida para pra mim quem tá vai lá. ser É isso, manipulado através de um cê óleo. Mas não, agora Não, porque o cara pensa assim, fumar. vai ser vaporizado, o cara já pensa, o cara não... Posso na boca de fumo. Exatamente. Não, vamos falar a verdade. Tem que deixar bem claro. por isso que Vocês são pessoas que estão Sim. mudando a história disso. Exatamente. Né? Vocês estão mudando total a história. Porque um dia aconteceu isso com ópio, por exemplo, né, Gabriel? Sim. Que Sim. trouxe pra gente medicações extremamente importantes. Sim, Que sim. hoje tem uso restrito hospitalar, que seja, mas vocês estão trazendo isso com a medicina endocannabinoide para usar para sintomas. Não tem nada a ver. O recreativo. livre-arbítrio Isso. continua aí para sempre. O que vocês quiserem fazer da um sua ponto, vida. Mas um ponto interessante sobre a questão do recreativo. As pessoas falam, recreativo.
na minha opinião, o paciente que faz, a pessoa que usa recreativo, ela não é só recreativo. Tem um ponto medicinal ali. A maior parte dos pacientes que eu já atendi querem, eu quero diminuir meu consumo, que eu tô fumando muito, eu compro no mercado ilegal, e eu quero usar o óleo porque eu quero diminuir o meu consumo. Você vai descobrir, a pessoa tem ansiedade não tratada, depressão, insônia, então ela acaba utilizando da flor pelo mercado paralelo, né, ali no mercado que não é o adequado, para às vezes tratar realmente, mas ela não percebe que ela tá tratando. Fica essa coisa meio recreacional, só que o recreativo muitas vezes também tem um componente medicinal. É que ninguém prescreveu, ninguém orientou. E Justo, porque faltou a consulta. Porque faltou a consulta. Porque faltou entendeu? a consulta. E aí que entra a Holly, entra o doutor Gabriel, e entra os outros doutores prescritores, assim que fala, prescritores, Isso, né? sim. Para que você possa entender melhor esse doutor, esse médico. Você falou também que às vezes dentistas veterinários. Mas aí que você feito então um diagnóstico. A gente sempre bate na tecla aqui que o nosso maior tesouro é o paciente. Com É ele toda que, certeza. para ele que vai ser calculado o custo-benefício, Sim. né? Então, ele que é o diamante de tudo. Então, quando ele vai chegar num médico, num profissional de saúde que vai fazer o diagnóstico e vai falar, opa, esse cara aqui vai se beneficiar da vaporizada. Exatamente. São tantas vias de administração, Sidney, que é um negócio assim. Agora, vai aumentar muito mais. Muito. Se eu tivesse autorização, né, do meu jurídico para falar o que a gente está trazendo para o Brasil, é coisa assim que... Não, mas dá uma pontinha, agora você já falou. Como assim? Só passa... Não, claro. Isso aí você enganou a gente. Estamos, a gente conversa aqui um pouco antes, isso ele não falou. Agora, dá uma mini pontinha. Claro, isso aí você pode ficar tranquilo que vocês têm a exclusividade dessa informação. Mas a gente está trabalhando para trazer inaladores, né, tanto de cannabis como de MDMA, por exemplo, autorizados pela Anvisa para tratamentos com psicoterapia assistida. Entendeu? Tratamento. E peraí, tratamento de duas substâncias diferentes, MDMA Exatamente. e a cannabis, E a né? cannabis. Canabidiol, THC. só que são tudo mais. para mesmo público, mesmo sintoma, é para a mesma causa? Não. São totalmente Não. diferentes, né? Totalmente. Diferentes. Tem indicações diferentes Então, aí. isso que você falou, que legal. Tá trazendo inalador, já facilita a via de administração. Porque, por exemplo, né, a gente tem uma paciente, a gente não, né? Tem um caso de uma paciente mundialmente famosa, que é a Cara. E é uma menina, né, que ela tem autismo severo. O remédio em gotas para ela funciona? Pode ser que sim, no médio prazo ou longo prazo. No curto prazo não funciona, porque ela não tem... A crise dela não é contida pelas gotas, porque o ápice do efeito, né, desse medicamento sublingual, metabolizado, né, no fígado, ele tem um pico muito diferente, muito gradual, que não é exatamente o que uma pessoa numa crise com autismo severo, uma crise de estresse, de agressividade, de hiperatividade precisa. Então o pai dela, por exemplo, precisa abraçá-la, e aí ele pega uma máscara de vaporização e coloca nela e ela vaporiza o canabidiol. E a crise é contida em 2 minutos. E ela está se batendo Duraria no quanto? pai. Se não usasse, duraria Minutos, 40, horas, enfim, depende certo. da crise. sofrimento para ela, para o pai, Pra família inteira. Pra família inteira. Eles mostram assim, de fato tem vezes, né, que a gente tá acompanhando outros pacientes, inclusive, que isso dura dias, cara. Sim. Então, e sofrimento principalmente para ela própria. Sim. Mas e a longo prazo? Tem algum estudo falando? Falando desse caso, tipo, 40, 50 anos com esse recurso? Não tem nenhum tempo de estudo, assim, grande nesse sentido. Assim, vamos pegar uma população, acompanhar por 50 anos usando o canabidiol e ver como que esse paciente Começou em fica. 60 também? O que assim, a ideia, na realidade, é a gente tentar trazer um equilíbrio pro sistema endocannabinoide, que vamos dizer que ele tá desregulado. Em algum momento do tratamento, a gente diminuir a medicação e às vezes tirar por um tempo. E aí ver como que o paciente fica sem a medicação. Eu já fiz tratamento. Eu tenho insônia, eu tenho ansiedade, eu tenho dor crônica. Eu já cheguei a tomar medicação tradicional, foi muito ruim pra mim, comecei com os olhos. Usei por um período de 6 meses, 8 meses, parei, porque eu percebi que não tava mais precisando, fiquei um tempo sem e voltei recentemente. E tá entendeu? tudo bem, porque E tá tem tudo bem. várias outras patologias. E é isso que a gente Como vai você fazer faz com os pacientes tratamento também, até a entendeu? morte? Não é crônico o resto da Sim. vida, assim, pra todo mundo. Sim. Então, ele vai ter momentos que a gente vai ter intervalo, vai parar, vai diminuir. Então, por isso que a gente tem uma confiança com relação à segurança, assim. E o que acontece? A vaporização, por exemplo, né, para esses casos e para diversos casos, não é algo que a paciente vai ter que fazer todos os dias.
Entendeu? É uma As dose crises, de resgate, né? Uma Sim. contenção de crises mesmo. Isso. É igual uma pessoa que tem asma precisa da bombinha às vezes. A intenção é justamente que a bombinha de CBD seja para esses casos. E que seja cada vez menos utilizada. Exatamente Entendeu? isso. Que isso, a gente tente que ele não faça mais o uso da via vaporizada. Exato. Assim, a gente não quer, assim, a ideia é tentar tirar o máximo E possível. vocês comentaram sobre o canabidiol e o MDMA. Para que serve cada um deles? Tá, deixa eu te dar uma pontinha só em relação ao que as pesquisas dizem, né? Em relação ao que o governo norte-americano, ao que a própria... E MDMA, falar assim, é fácil, né? Mas o que é MDMA? É uma substância? É uma substância que é uma anfetamina, né? É anfetamina. Sim. Exato. Que faz exatamente uma função de... Vamos colocar em palavras... eu vou explicar do meu jeito, o Gabriel explica do jeito certo. Ele causa um reset, né, no seu sistema serotoninérgico, dopaminérgico, e faz com que você esteja um pouco mais suscetível a captar essa serotonina durante um tempo maior. Então pode ser que você fique mais feliz, pode ser que você fique mais disposto, pode ser que você tenha algum trauma superado. Então, para pessoas que têm depressão e estresse pós-traumático, tem sido muito estudado, né, e utilizado em alguns casos. Por isso que exatamente a gente citou a psicoterapia assistida por essa substância. No uso do MDMA manipulado por uma empresa séria, vai ter uma terapia assistida com esse medicamento. É isso que ele tá falando. Como é que funciona? Então, o MDMA, assim como, por exemplo, bogaína, ayahuasca, psilocibina, é dentro aí do grupo dos psicodélicos. O que tem sido feito hoje no mundo e no Brasil? Pacientes com depressão grave, refratária, ou seja, não deu certo nada. Com tem que ter nada, Todos os nada. medicamentos convencionais. Ou não deu certo ou não resolveu de verdade. né? isso. E antes disso... Não é só pra quem não deu certo, mas o cara melhorou um pouco e não tá conseguindo trabalhar, Mas geralmente é pra viver com a casos família. graves. assim. Graves. Geralmente Quem que não casos gostaria? graves. Sim. Quem Exatamente. deprimido que não gostaria de falar, meu, eu tomo 6 remédios por dia, 10 remédios por Tira dia. isso. Minha vida tá Cara, não tá legal. Sim, sim. Então, esse preconceito, eu como médico também, tô falando como médico, como ser humano, isso não pode ter. Da Não. psilocibina, por exemplo. Não, Do ayahuasca, porque tem as histórias ruins, né, gente? Vamos ser. Sim, Tem as nossa, histórias com ruins. certeza. E Sim, assim como tem histórias ruins de pirona. Tem história ruim com qualquer medicação. Exato, Com exato. qualquer medicação. É uma frase meio estranha, mas tem também. Tem. Mas, com essas drogas, abusando-se dessas drogas, tem muitas Não, histórias ruins. Mas totalmente. nós estamos falando aqui do uso Terapêutico. Então, Esse é o ponto. Isso Estritamente tem que terapêutico. estritamente Sim, terapêutico. Isso sim. é importante. Por exemplo, a gente estava falando, você foi lá no programa do Shark Tank, que é um exato. programa extremamente sério. Muito. Você tá lá falando com, naquele momento, os maiores autoridades, porque eles vão revezando, sim, mas são grandes autoridades no mercado brasileiro e até mundial, fora, né? internacional. Então ninguém tá lá de brincadeira. Exatamente. E você conseguiu fazer um acordo lá, você Sim. foi homologado. Exato. E só para quem tá ouvindo também, não foi lá, eu aceito tanto. Não. Depois disso, são meses de verificação, né? Que é auditoria lá na empresa deles, lá na Holly, para ver se tudo aquilo foi certinho e, no caso, tudo adequado, seguindo Exatamente. todas as normas. E eu vou falar isso 1000 vezes, porque acho que esse é o ponto quando a gente fala desse assunto. Né? Quando a gente fala desse assunto, vamos falar de THC, vamos falar de MDMA. Quando entra no ouvido de quem tá lá fora, e a pessoa já fala, pô, como assim? Como assim, né? O que tá acontecendo, Exatamente. meu Deus? Então, e não Sim, tá acontecendo, assusta. acontecendo coisas boas, isso que tá acontecendo. Sim, é verdade. Né? Estão sendo descobertas novas opções terapêuticas para você que tá aí deprimido. Só quem eu já tive ansiedade também. Quando você está com quadro de ansiedade, você teve também, você falou? sim. Pra falar a verdade, quando você tá com quadro de ansiedade, se vier Deus de falar, ó, corta sua mão que você melhora. Você corta. Você corta na hora. Não, você não pensa duas vezes. verdade, é verdade. É gravíssimo. Não, se vier Deus, não. Se vier um amigo. Não, Isso. qualquer um. Não, é que eu falei, sim. Então, quer dizer, é muito limitante, né? São muito Sim, limitantes. com Então, certeza. isso vale para depressão, vale para autismo, vale para esse sofrimento incrível. Então, são coisas novas que estão vindo para solucionar problemas que até agora não
não tinham nenhuma ferramenta para ajudar tanto. Sem dúvida. E o que é mais interessante, isso começou, né? A pesquisa com o MDMA começou há bastante tempo atrás. A gente está falando também da década de 80, 90, Sim, muito tempo. com o exército norte-americano. Então você tem, né, militares com transtorno de estresse pós-traumático absurdo, que nenhum medicamento, nem altíssimo THC funcionou, e tem esses pacientes mesmo, né, que precisavam exatamente de uma descompressão, que é o que o MDMA trouxe, né? E aí a gente já tem pesquisas que aconteceram, que estão acontecendo, que foram pausadas, inclusive, demonstrando esse potencial terapêutico. Mas qual que é a grande diferença, né? Uma pessoa que vai consumir de maneira adulto, recreacional e tudo mais, ela não tem noção da dose, né? E aí é que mora a grande distinção entre a finalidade terapêutica e a finalidade recreacional. A dose é completamente diferente. Não quer dizer que seja maior ou menor, mas administrado de maneira diferente. A origem E o diagnóstico também. A análise. E tem a questão dos riscos, que também tem riscos cardiovasculares que podem acontecer, e os estudos mostram que precisa ter psicoterapia. Precisa. A psicoterapia assistida, ela é importante. Então, todas aquelas substâncias que eu falei, a pessoa vai lá, vai numa clínica, e primeiro faz vários exames, vários estudos, para ver se o paciente pode ou não fazer o uso dessas substâncias. Isso, nós estamos falando dos psicodélicos no gerais. Isso, ayahuasca, nada de CBD e THC agora. Até cetamina, Isso. né? Você precisa de Precisa fazer tudo psicoterapia. isso. E aí vai lá, faz o uso da substância com os médicos em volta, com a enfermagem perto, para ir acompanhando e dando toda assistência, porque vai passar várias fases de vários sintomas que o paciente vai apresentar. E depois tem a terapia. Então vai lá, tem uma psicóloga, um psicólogo que vai fazer a terapia com esse paciente durante 2, 3, 4 dias. Porque aí sim, é aí que tá o benefício. Foi o que ele falou, reseta o cérebro, reseta ali toda aquela questão, traz uma autocrítica, o paciente consegue entender tudo que ele tá fazendo errado com relação ao crack, álcool, ou com o sofrimento, os traumas que ele teve previamente, e aí a terapia vai ajudando nessa questão. Mas essas medicações também, sem ser da parte de CBD também, vocês oferecem lá na Holly ou ainda não? Ainda não, tá, entendi. Mas tá em projeto. O que a gente tá fazendo agora? Só uma perguntinha, quando vocês falam reseta, é tipo deixar voltar a homeostase, voltar ao equilíbrio, a parte Mais ou menos isso. de Mais ou menos serotonina, dopamina, Isso, GABA, isso. tudo organizar. Isso. Porque uma Seria mais ou pessoa menos isso. que foi diagnosticada com as doenças ou os transtornos que vocês falaram, vai ter essas condições alteradas. Sim, sim. Dá um reset junto com o terapeuta. Isso, Exatamente é mais ou menos isso. isso. Tem lá um desbalanço dos neurotransmissores, tem maior estabilidade neuronal, e aí com essas medicações você meio que reseta isso, você diminui essa hiperestabilidade, reorganiza para o paciente conseguir passar pelo processo terapêutico e ter maior crítica e maior juízo ali de valor com relação ao que está acontecendo com ele. Para ele conseguir ter o tratamento, sim, a eficácia com relação ao que a gente está buscando ali, transtorno de estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, abuso de substâncias e por aí vai. Como se fosse formatar. Isso, é tipo formatar. É isso. Acho que essa molecadinha de hoje eu falo. Formatar o PC. É isso. Isso, certeza que ele sabe. Eu costumo dizer que é como se você estivesse esquiando numa montanha cheia de neve, e aí os seus pensamentos são, né, as sinapses neurais são Isso. as marcas do esqui, e quando você usa, né, um enteógeno, um alcaloide serotoninérgico como a psilocibina, por exemplo, você faz nevar novamente. Então você consegue fazer com que esse esqui passe por caminhos diferentes, ou seja, criar novas sinapses neurais. E aí que a gente chega na neurogênese, que também é promovida em certa instância pelos canabinoides. Na verdade, a gente tem indícios que é promovido, a gente também não pode garantir que isso aconteça, né? E tem que deixar muito claro, né, para quem está assistindo, que tudo que a gente está falando aqui são coisas muito novas. Então, por exemplo, né, o estudo mais antigo com cannabis, de fato, que tem um grau de confiabilidade, deve ter 10 anos, né, estourando. Porém, Sim. é seguro, né? Cannabis seguro. Sim. não existe overdose de cannabis, né? Não, Entendeu? nossa, Saiba. pra fazer Porque uma quando você overdose- falar em MDMA e Sim. psilocibina, é uma outra complicadinho. coisa, Mas diferente. quando você fala da empresa de vocês, a Holly, da parte de CBD, não tem. Não. O que Não acontece? tem overdose, A né? psilocibina, né, o cogumelo Psilocybe cubensis, ele não é proibido no Brasil. Por quê? Não existe relação de letalidade nem relação causal com transtornos psiquiátricos, ao contrário do que se não a grande maioria das pessoas acha. Por quê?
A psilocibina, ela se transforma em psilocina dentro do nosso organismo e ela é metabolizada, né, absorvida no organismo de uma maneira completamente diferente. Então ela não simula, né, para o receptor uma molécula da serotonina, mas ela sim faz um reaprendizado ali no nosso sistema serotoninérgico e isso faz com que seja uma droga muito segura, né, um fármaco muito seguro. Contanto que tenha-se uma pesquisa, uma averiguação, porque com a psilocibina você tem outras substâncias vindo junto. E a gente está falando de fungos, de diversas outras coisas que inibem cada vez mais essa segurança farmacêutica do produto. Então você tem empresas já nos Estados Unidos, no próprio Israel mesmo, pesquisando sobre o uso da psilocibina. No próprio Oregon já não é mais ilegal você criar um remédio com psilocibina. E a gente entende no Brasil porque não é legal, mas não é ilegal. Então se você for pego com cogumelo, você não vai preso, né? Porém você não pode extrair a psilocibina do cogumelo, o que é um grande erro porque isso daria muito mais segurança, né, para o tratamento. Então a gente já tem empresas no Brasil que estão caminhando para isso, né? Até porque a legislação daquele é um pouco mais suscetível ao uso da psilocibina. Mas eu acredito que às vezes as pessoas encaram isso como se fosse um plutônio mesmo, sabe? Tanto os canabinoides quanto a psilocibina e até outras substâncias, porque justamente não tem um médico envolvido, né? Não tem vocês envolvidos nessa relação, traz uma insegurança muito grande, porque o paciente não faz ideia do que ele vai sentir, como é que vai ser, o que ele vai ter, né? O que ele pode ou não fazer, se ele é grupo de risco ou não. Porque se a gente tem grupo de risco até para lactose, como que a gente não vai ter para THC? Isso que eu ia perguntar, tem alguma contraindicação? Muitas. Pra qual? O quê? De todo algum, vamos citar CBD três e delas. THC. CBD, psilocibina e MDMA. Tá, CBD e THC, os tratamentos no geral, assim, tem algumas contraindicações, tá? Por exemplo, o paciente que está utilizando varfarina. O ideal é que você não utilize varfarina, que é um anticoagulante, tá? Que vai afinar o sangue, pra deixar claro aqui pro público. O AS seria? O AS não tem problema. O AS e o clopidogrel não teria problema. É a varfarina em si que não pode, tá? Aí é o ideal que não prescreva. Paciente com transtorno afetivo bipolar, por exemplo, que ele comentou anteriormente. Não é bom utilizar THC nesse paciente. Um broad spectrum ou um isolado é adequado. Uma gestante, por exemplo, ainda não é aceito que se utilize... Gestante é lactante também. Não é adequado que se utilize fitocannabinoides para essa população. Paciente recém-infartado com THC não é adequado. Paciente com histórico de esquizofrenia anterior também não é... Hoje tem estudos que estão começando a trazer outras evidências. Isso que eu pergunto. Mas... O Emanuel comentou sobre uma possível alteração em função de alguns medicamentos que está caindo por terra. Por exemplo, tem uma grande relação. O uso do THC ou até canabidiol com o potencial de virar esquizofrenia a pessoa. Sim. Exatamente. Essa relação causal ela não existe. Mas pode ser um atenuante. É um fator a mais. Geralmente o que acontece? Quando que faz uma virada assim, né, e o paciente se torna esquizofrênico? Geralmente ele já tem um histórico na família de esquizofrenia, então ele tem um risco maior genético, e aí ele utiliza o THC em alta concentração de maneira fumada de um produto que ele comprou no mercado paralelo, e aí ele utiliza ali principalmente antes dos 25 anos de idade, que tem uma neuroplasticidade maior. Nesse momento é quando pode abrir sim um quadro de esquizofrenia. Agora, quando a gente fala de THC medicinal, a gente está falando de produtos que tem menos que 0,3% de concentração. Nesse daí então não tem risco. Não, o risco é se o paciente já tem esquizofrenia. Ele tem um diagnóstico de esquizofrenia. Aí, pera lá, tem que tomar um certo cuidado. Mas tem estudos atuais, tem alguns lugares que estão começando a estudar para ver se contribui ou não para o tratamento. Mas atualmente, tô te entrevistando na minha consulta, você tá passando comigo. Eu tenho histórico próximo ao meu irmão esquizofrênico. Eu não vou te dar THC. Eu vou tomar cuidado, entendeu? Eu vou começar com Broad Spectrum que não tem THC, por exemplo. Peraí, explica desse... Qual Spectrum? O Broad Spectrum. Broad Spectrum. Isso, a gente tem então, só para quem tá ouvindo a gente, também, né? Isso, tem o Full Spectrum, que foi o que o Emanuel falou. Que tem tudo. Que tem toda a planta ali, a flor na sua completude, assim, vamos dizer. O Broad Spectrum, você vai ter ali o CBD e os outros canabinoides. Daí não tem a gente THC. tem terpenos e flavonoides, mas a gente não tem o THC. E aí, para quem que isso vai ser indicado? Por exemplo, para crianças,
vezes a gente pode indicar para o paciente ali com transtorno afetivo bipolar também, é uma boa indicação. E temos os isolados, que aí é só um fitocannabinoide, que é só o CBD, só o CBN, só o CBG, e aí tem essa possibilidade que geralmente a gente não usa muito, né? Porque foi o que o Emanuel comentou sobre efeito entourage e efeito comitiva, que é todos os compostos da planta, eles meio que atuam em sinergia, eles vão se autorregular e isso potencializa o tratamento. Quando você não utiliza o CBD com THC, a dose do CBD tem que ser muito maior do que quando você tá com os dois juntos, por exemplo. Tá. Entendeu? Deixa eu fazer uma pergunta prática aqui também, responda de maneira objetiva, se você conseguir, por favor. Eu falo muito. Não, é só que tá certíssimo. Não, mas só para quem tá ouvindo, é uma parte prática. Se você fosse elencar as doenças, mas falando de maneira simples, que hoje se beneficiam dessas medicações. No caso, por enquanto, do CBD, mas vamos falar só do CBD por enquanto, que já está disponível na Rolling. Pros outros, isso, exato. mas fala uma lista simples, básica, de doenças mesmo, traduzindo sem usar muito mediquês, mas de doenças, tal. Quais você, até se você conseguir meio que fazer um ranqueamento, quais que mais se beneficiam, as que podem se beneficiar. 10 doenças. Perfeito. Vamos começar então com epilepsia, né? Então, no geral, as epilepsias é a primeira ali. Epilepsia. Convulsão. A pessoa tem convulsões, tem vários tipos de epilepsia, gente. Isso. Então, todas elas se beneficiam. Todas elas vão se beneficiar. Aí vamos falar de dor crônica, então o paciente que tem dor há mais de 3 meses, seja qual dor for, dor lombar, dor na coluna, dor de cabeça, dor na coluna cervical. Dores em geral. Dores em Dor geral. de cotovelo não resolve, tá, gente? Só pra deixar avisado. Algumas dores articulares. Essa dor é doída Essa também. dor é doída. Mas tá bom, dores em geral, pra dores você em entender geral. também. Quando você tá com dor nas costas, de pirona, por exemplo, o anti-inflamatório. Então, o CBD também age em qualquer tipo de dor. Isso, principalmente a dor crônica ali, né? Que tá mais de 3 meses. Deixa eu só fazer um ponto. Não é o CBD em específico, são os canabinoides. São todos eles. Todos eles. Porque para dor, por exemplo, o que se indica é o canabidiol funciona em algum aspecto, ele ajuda, mas quem age realmente como um anti-inflamatório ou como um analgésico ou até realmente na interpretação da dor é o THC. Gabriel, pode Tá falar bom, então muito são os melhor. derivados da cannabis. Isso, daí vamos falar, fitocannabinoides. Isso, fitocannabinoides. Vamos deixar assim. Então, epilepsia, dor crônica, ansiedade, depressão, TDAH, transtorno do espectro autista, autismo, Alzheimer, Parkinson, que mais? Esclerose tuberosa. Esclerose, que aí já entra mais doenças mais raras, assim. É verdade. Mas, deixa eu pensar aqui... Não, mas já foram muitas. Então, todas essas que a prevalência certamente se somar todas é absurda. Absurda, não tem nem como a gente ter tempo de calcular aqui, mas seria absurda. Sim. Se beneficiam de alguma forma de um medicamento fitoterápico, então no caso, fitocannabinoides, bem prescrito por médicos. O que também, né, Gabriel e Emanuel, me corrijam, não significa que a parte que hoje já é convencional, ela continua existindo conjuntamente. Um no aluno no outro. Existe, um no aluno no outro. Então, se o cidadão que está tratando uma artrose, uma dor crônica, né, tá fazendo ácido hialurônico, sei lá, não sou ortopedista, tá fazendo... Não, tá indo bem, tá certo. Então, ele pode usar também as canabinoides e tá tudo bem. Um não exclui o outro. A gente pode utilizar os dois em conjunto. Na verdade, a maior parte dos pacientes usam em conjunto. Né? Em conjunto. Ou às vezes também separado, sozinho. Ou isoladamente. Isso, tem pacientes que só usam alopáticos, pacientes que só fazem uso dos fitocannabinoides e os pacientes que estão... Porque senão o cidadão ele já pensa, então o que tá fazendo efeito é o convencional que já existia. Não. Não. E a gente faz isso, testes gente. também, né? Existem testes, né? Então para de tomar isso pra gente ver. Existem casos, né, de remédios que são bem complexos, né? Tipo os neurolépticos, a varfarina, né? Alguns que agem, né, no complexo GABA. Então a gente tem essas distinções. É justamente por isso que a Rolha existe, porque o Gabriel não precisa memorizar isso tudo, né? É até injusto fazer com que o HD dele fique cheio com isso, porque ele tem problemas dos pacientes para resolver, ele precisa pensar nisso. Então ele precisa ter na Rolha um ponto de apoio que ele vai falar, cara, e essa informação aqui, me relembre isso, porque não significa que ele não sabe. Ele perguntar pra gente não significa que ele é leigo, né? Muito pelo contrário. Então, é daí que vem essa necessidade de suporte clínico. Qual produto que custa mais barato? Porque imagina se toda vez ele tiver que entrar, se toda vez que um paciente pede para ele um medicamento acessível,
ele tiver que entrar no nosso catálogo e ver o preço. Né? Então não é justo que isso fique a cargo do médico. Então a gente entende isso e dá um suporte para ele, mesmo que seja 1 a 1, para entender a necessidade dele e já criar uma cultura de assistência justamente para pessoa que está por trás do médico, para a pessoa que está por trás do paciente, não apenas ali a relação comercial disso. Então a Role faz um cuidado 360, Exatamente. vai cuidar de trazer a medicação, de cuidar de toda a documentação de tudo isso, a importação muitas vezes, né? Sim. Agora já está tendo aqui ou ainda não? Mais importação mesmo. né? É mais importação. Liberou agora o cultivo, mas ainda Sim. tudo importação. Então a Role cuida de tudo isso, dá assessoria ao médico que prescreve, dá assessoria ao paciente que usa a A medicação. medicação. Então a Role Exatamente isso. faz Porque global. porque a gente entendeu que não tem como separar as duas coisas, Sidney. Como que eu vou questionar o médico do que ele está fazendo com o paciente e como que eu vou questionar o paciente com o que ele está fazendo com o remédio se eu não tiver uma visão, né, ecossistêmica realmente disso aqui. E o que a gente reparou? Para o paciente é muito mais seguro assim, porque o paciente não faz ideia do que ele pode ou não contestar o médico. E não que o médico deva ser contestado, mas é um direito do paciente entender por que ele está se tratando daquele jeito, por que está assim, por que não está funcionando. Né? Porque a gente tem alguns casos que os médicos às vezes passam precipitadamente antes de ter o conhecimento específico e não funciona para o paciente. Isso cria uma aversão ao tratamento com cannabis. Mas por quê? Porque esse médico acabou não se preocupando em entender primeiro, realizar uma atualização. Às A vezes, formação, né? Exato. Às vezes tem até um receio e passa uma gota para um paciente que tem epilepsia refratária. Cara. Sim, aí não funciona. Não funciona. Sim, sim. O que tá acontecendo é assim, os pacientes estão percebendo a importância, né? O boca a boca ali tá sendo muito importante. E a gente também tem as figuras públicas ali, como o Suplicy, dentre outros, que estão divulgando muito e o isso. doutor também. Pode, doutor. Personalidades aí do... E aí isso tá aumentando, só que os médicos bom. não estão se atualizando. Os médicos, tem muito médico que tá parado. E aí quando vem um paciente, pô, doutor, você não prescreve pra mim? E aí vou prescrever aqui. E na prática, aí... então tá, mas na prática, a gente tem uma audiência bastante de médicos também. Sim. E se o médico que quer prescrever, o ortopedista que cuida às vezes de dor, o fisiatra que cuida de muito de dor, ou qualquer outra especialidade, ou neuro, se ele quiser então se tornar um prescritor, que caminho prático, mais uma vez, prático, ele pode, o que ele vai procurar? Como começar? Cursos. Precisa procurar curso, porque ainda não é uma área de atuação específica, Sim, né? Então claro. não existe a medicina endocannabinoide registrada atuação, ali, como área de atuação, com RQ, um especialista, né? Sim, sim. Exato. Então você precisa fazer cursos. E aí todo tem... médico pode prescrever desde que ele, para prescrever direito, procure Isso, para se atualizar atualizar. direito, procure se atualizar. Esse é o caminho, foi o que eu fiz. Fiz lá diversos cursos, pós, enfim, e aí eu aprendi e pronto. Hoje eu me sinto mais seguro para fazer essa prescrição. Tá, e eu imagino também que quem tá ouvindo, não sei se o Moisés também já pensou nisso, mas em custos, tá? Porque depois nós podemos falar um pouquinho de SUS também, porque tem uma parcelinha que tá no SUS, né? Daqui a pouco a gente fala, mas o custo. Então, às vezes quem tá ouvindo, nossa, é coisa nova, alta tecnologia, e é realmente novo, e é alta tecnologia, pelo menos na minha opinião. Pesquisa é sempre muito caro, né, Manuel? Concorda comigo? Muito. Pesquisa é caríssimo, né? Então, e esse valor da pesquisa acaba tendo que estar dentro do Ele reflete, comprimido, né? né? Sim. Não tem saída. Por que um comprimido de tratar hepatite C custa $10 mil? Porque a pesquisa custou $1 trilhão. Sim. 1 trilhão exagerei, mas custou. Mas termina com não. Muito alto. Mas mesma coisa vale para qualquer medicação. Mas por que eu tô falando isso? Quanto custa na prática, Gabriel e Manuel? Então, um paciente comum, como nós aqui, como quem tá ouvindo, é acessível? Sim. É algum absurdo? Quanto tempo demora? Fala na prática, Manuel. Claro. Como o cara chegou? Tá lá com um filho que tem epilepsia tal, grande e mal, e não tá indo bem no tratamento das crises convulsivas, vai continuar com o neuro, mas vai se prescrever. Quanto ele gasta? Quanto tempo demora para chegar? Fala sobre isso aí. Tá. Hoje o nosso ticket médio ele tem sido entre R$700 e R$750. Só que isso, o paciente precisa entender que isso é um medicamento que pode durar 6 meses. Isso que eu ia perguntar, 700 não é o mês. 700 é a compra. Exatamente. É uma compra. O valor unitário. O valor unitário. E que é dividido em 12 vezes no cartão. E que a gente às vezes até ajuda o paciente que não consegue pagar. Mas qual que é a pluralidade, né, dessa questão? Tem pacientes que necessitam de uma dose mais baixa e pagam R$500, R$300, né? Hoje a Role
graças a Deus, graças às nossas negociações que foram mais facilitadas, a gente consegue medicamentos a R$150, R$100. Qual que é a principal questão hoje que afasta um pouco o paciente do tratamento? O frete. O frete ele ainda é muito caro porque existe o impedimento da Anvisa da gente fazer importação como PJ. Então a importação excepcional, a autorização excepcional que a Anvisa emite é para o paciente como pessoa física. Então isso faz com que cada remessa tenha que ser enviada exclusivamente. Eu não posso enviar o medicamento do Sidney, do Moisés e do Gabriel juntos. Né? Eu preciso fazer com que isso chegue separadamente na Anvisa para que a verificação seja ágil, facilitada e só de ficar na Anvisa entre 7 e 30 dias, né? que eles não têm muito bem um prazo específico, mas eles são muito ágeis, inclusive, e já torna o processo muito mais caro, porque ele precisa sair da origem, que já é longe pra caramba, né? O próprio Uruguai, quando vem do Uruguai já é caro, porque o processo é muito caro. Então a Anvisa, né, com essa regulamentação de produzir o medicamento no Brasil, tende a encurtar esse caminho do frete. Então hoje o ticket médio de 700, daqui 5 anos pode cair para 200. Exatamente. E com certeza Se não tivesse o frete, já seria 550. Entendeu? Porque o frete ele varia. O nosso frete hoje ele varia entre R$120 a R$250. Não, isso vale também para um uso de 6 meses, vamos supor. Exatamente. Dá R$90 por mês, que é totalmente acessível, Exatamente. né? Muito mais em conta que muitos medicamentos. Sim, a gente tem pacotes anuais que Ou não. é muito mais em conta. Certeza. Não, tô pensando em outra coisa fútil para comparar. Sim, Mas, sim. tipo, não dá... Entendeu? A gente tem R$90. planos anuais que o paciente paga R$60 por mês, gente. R$90 por mês. Para poder 150. cuidar de uma doença, de uma patologia que estava completamente sem controle. Porque a gente estava falando naquela hora, uma crise de ansiedade maltratada, uma crise convulsiva que muito ocorre sofrimento. recorrentemente, Sim, um sofrimento absurdo, principalmente para quem a tem e para os familiares também, mas é um valor completamente acessível, né? A gente hoje... Completamente. E como que é? É um creme, é um óleo? Então, A principal apresentação é vaporização. o óleo. A principal apresentação que a gente usa é óleo, né? Que vai ser sublingual, então coloca debaixo da Exato. língua, porque debaixo da língua vai evitar que passe pelo fígado, vai diminuir isso e se aproveita mais da medicação. Geralmente 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, alguns pacientes às vezes só à noite, outros a cada 8 horas, aí vai depender de cada um mesmo, tá? Mas tem outras apresentações, tem cápsula, tem pastilha, tem spray nasal, tem muita jujuba. opção. que Quanto costuma custa uma gominha. pizza? Exatamente. Uma pizza aqui em custa- São Paulo, Não, pelo amor de A Deus. gente chutar em São Paulo, a gente vai para uns, acho que uns 80, 90. mais. Porra, gente. aqui em São Paulo tá uns R$120 uma boa pizza, R$150. Quanto uma boa custa um pizza. maço de cigarro? Exatamente. Verdade. Quanto custa um R$15. Uber? É um Uber. Então, É. gente, R$90 por mês é realmente uma questão de opção, né? Questão de prioridade. Então, o valor é totalmente acessível. E o que é incrível, a gente tem medicamentos, né, negociações com fornecedores que são bem abaixo do mercado e às vezes o médico, por não se preocupar com isso, deixa de fornecer um tratamento para o seu paciente que pode ser uma qualidade muito boa. Por exemplo, né, o Gabriel falou da metabolização. E o paciente que não quer vaporizar e quer ter um efeito muito rápido, o que ele faz? Né, a gente tem medicamentos, por exemplo, que são hidrossolúveis, né, que não necessariamente são de nanotecnologia, mas que são metabolizados na mucosa do estômago. Então isso faz com que seja muito mais rápido esse pico, né, esse ápice de efeito, e medicamentos, inclusive, envolvidos em estudos clínicos com pacientes que necessitam dessa dose mais rápida. Mas daí, Hoje, que tipo de uso você está querendo falar agora? Comprimido? por exemplo? não, uso também uso oral. O líquido mesmo. Misturando líquido na mesmo. água. Misturando sim, na água, mas daí no via suco, oral. via oral, Em vez de ser sublingual, você engole. Você engole diretamente. E aí tem pacientes que a gente tem medicamentos hoje, né, via intraretal, vaginal, Vaginal né, também. tópico de maneira geral. Tem medicamentos de resgate, né, que são os vaporizáveis, sprays e tudo mais. Tem cápsulas, tem pastilhas, tem lâminas bucais que vão ser lançadas A jujuba agora. também, as gummies. A jujuba. Pra criança? Sim. Foi ruim essa pergunta? Dependendo do caso, né? Dependendo do caso, sim, mas geralmente não. Geralmente não. Mas sabe o que acontece? É até um caso engraçado. A gente tem um paciente autista que tem 8 anos e ele comeu todas as jujubas do pote. Então, só que no caso dele, eram um pouco concentrados, a gente já sabia desse risco, a mãe já sabia do risco,
era canabidiol isolado, então tem um pouco bem mais tranquilo. Tem um pouco, era broad spectrum. Não, então mais sossegado. O problema é se for jujuba de THC. Se for tem jujuba só de THC, 10 mg de THC. Nesse caso, a gente nem indica comprar jujuba com THC se tem criança em casa, tem uma criança em casa. Cuidado que eu tenho mais de 50, eu tenho aquelas piadas das antigas. Eu falo essas coisas aí. Vou me calar. E te digo uma coisa, cara. Teve um caso sério nos Estados Unidos que uma criança quase morreu justamente por intoxicação alta de THC. Até aqui no Brasil aconteceu também. Que acaba de provar o que nós estamos falando aqui desde o começo, Exatamente. né? Questões de doses. Questões de Sim. dose. Só isso, gente. E isso que é importante. Esquece preconceito. É ópio, é MDMA, é maconha, é psilocibina. E eu confesso, eu tenho 50 anos, também tive esse preconceito. Sim. Eu com 27 já tive. Então, exato, isso que é mais legal. E isso que precisa mudar. E aí você olhar e falar, não, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é uma mudança do mundo pro bem. Alivia sofrimentos. não precisa Pelo ser amor de acessível. Deus. É pra complementar o tratamento, é pra ajudar as Sim, pessoas. é uma coisa- Essa é a intenção. Mas além disso, é um leque amplo, né? Muito é um leque muito, amplo. muito Não- amplo. É para ajudar, sim, mas é de uma forma bem ampla, né? É bem uma coisa diferenciada. E é por isso que a gente existe mesmo. Doutor Gabriel, Emanuel, quais são os principais desafios? Tanto algumas barreiras já foram passadas, como o preconceito, mas quais são os principais desafios que vocês identificam aí para poder ficar acessível a todos? Eu acho que pra mim, assim, como médico, é a questão do custo, assim. Eu acho que isso é algo que impacta bastante. Tem pacientes que eles não conseguem dar continuidade no tratamento, eles até começam, tem a percepção de valor, de que ajudou, ele tá melhor, e aí de repente ele abandona o tratamento e fala assim, Gabriel, eu não consigo mais acompanhar com você porque o custo tá alto, enfim, custo de consulta, mas o custo da medicação. Então, na minha visão, é essa facilidade do custo e do transporte. Então, se desse pra ter uma produção nacional, medicações nacionais, boas, que a gente até tem alguns produtos da Big Pharma que tem ali nas farmácias, como Droga, Drogazil, enfim, mas que não são produtos tão adequados assim para nossa percepção. Chega a ser brincadeira. É ruim o que é causa da o que é dose. vendido, por causa da dose, o tamanho do veículo, frasco, o tamanho custa do R$1.500. frasco. Então você fala assim, poxa, é um valor muito excessivo, em excesso, assim, e acho que dificulta muito o tratamento do paciente. Isso é na minha percepção como prescritor e atendendo os pacientes. Acho que o mano deve ter outros Sim, da indústria problemas da indústria. Até complementando isso, nessas questões, a gente vê que, às vezes, a própria farmácia não quer vender, cara. Sim, falta, né? Às vezes não tem no estoque, é bem preço complicado. superfaturadíssimo, medicamento ruim, medicamento às vezes com óleo de milho, a gente sabe que não tem uma absorção, cara, gigante, né? Então, são alguns fatores envolvendo o custo que afastam o paciente, porque se ele já gasta R$700, cara, na hora que ele chega na farmácia vê 1.500, 2.800. Não, daí Para de buscar tratamento. aí começa a afastar. Não, pelo amor de Muito. Deus, Aí né? elitiza, né? Daí não é que afasta, Elitiza, mas aí elitiza completamente. E aí não faz sentido nenhum, né? Temos que Exatamente. oferecer para todos. E aí, o que a gente faz Democratizar. nessas Democratizar questões? Né? E o que a gente faz? O preço ele também é uma questão de informação, porque é o que vocês falaram, a pessoa não sabe que vai durar 6 meses. Ela não sabe que vai durar 4. E aí tem pacientes que não duram 6 meses, tem paciente que dura 1 mês. Claro. Mas ele precisa entender que o caso dele é muito mais complexo. Né? E aí é que a gente vai ter que se adaptar. Cara, a gente dá desconto, assim, às vezes a gente paga para o paciente se tratar. Porque a gente precisa ver isso acontecer, o Gabriel precisa ver isso acontecer, o paciente precisa ver isso acontecer para que ele se convença. Tá criando isso aí num ambiente, exatamente. criando esse valor agregado. Exatamente. Claro, parabéns por esse raciocínio que... Muito obrigado. Parabéns de verdade, porque isso aí é uma coisa rara entre as pessoas entender esse ponto de vista. Mas é a visão do ecossistema, assim. Claro, claro. Esse 360 dá pra gente a percepção do que a gente precisa fazer para que, né, as coisas aconteçam de maneira minimamente organizadas, né? E uma outra coisa que eu vejo que é uma grande barreira é a cultura. Infelizmente, o público, a gigante massa, não tem uma cultura de saúde, né, de autocuidado muito grande. E na hora que a gente fala que para ele consumir o óleo, ele quer consumir o óleo. O paciente chega e fala, meu Deus, gente, eu preciso desse óleo, eu preciso dormir e tal, mas aí na hora que a gente falar, você tem que se consultar com o médico. A pessoa some. Né? E isso é muito complexo porque ela quer o milagre, né, mas não quer rezar para Deus. Então é um pouco... né, isso mesmo. É difícil, porque a pessoa não sabe nem qual óleo que ela... Então, beleza. Teve um dia que eu cheguei pro paciente e falei assim, cara, você não quer uma consulta? Eu mando fazer uma receita para você. Mas fala aí, qual remédio que você vai tomar? Aí ele entrou no catálogo e falou, meu Deus, não tenho a menor ideia.
vou querer um mais barato. Falei, cara, pelo amor de Deus, passa na consulta. Era um paciente que é meu amigo, aí a gente tem mais liberdade pra falar. Né? Cara, você trabalha, você tem grana, vai pra uma consulta, pelo Isso amor acho de que tá Deus. mudando um pouco, Gabriel. Depois da pandemia, sobretudo, acho que as pessoas passaram a valorizar mais a própria saúde, as corporações também, as famílias. Acho que isso mudou um pouco, isso é muito bom. O próprio podcast que não fazia antigamente, a saúde sempre foi um assunto chato. A ideia do Pode Doutor é levada de uma maneira bastante agradável a informação, como estão fazendo aqui hoje, agora. Mas isso acho que mudou um pouquinho, essa consciência Tem mudado, né? da saúde. Tem mudado, mas ainda eu acho que é um grande desafio. Sim, é um desafio. É muito lento, né? Esse pessoal todo agora que fala bastante em exercício, em dieta. Então aí vem agora as questões das medicações, cada um entender melhor o seu corpo e tá mudando. E vocês fazem parte também dessa história aí, né? Dessa engrenagem para conseguir mudar. E o que acontece, Sidney? Tem um grande problema, né, no setor da cannabis acontecendo, que é exatamente a desvalorização da consulta médica. Você entra em alguns aplicativos que, cara, cobra R$80 a consulta, R$30 a consulta, né? E eu entendo que às vezes nem é isso que o médico recebe, mas a percepção do paciente de pagar, cara, R$30 numa consulta que o cara faz pelo chat do WhatsApp, isso não existe, isso não é medicina. Claro, né? que não. Então, Você tem que combater isso veementemente. Cara, veementemente, porque é o que a gente falou, o cara, né, vai ali tratar com uma dose que beira nada, entendeu? O cara vai tomar 4 miligramas de canabinoide por dia. Excelente. Excelente. Vai ter o quê? Não vai funcionar Vai nada. gastar dinheiro. Entendeu? Sim. Então tem uma preocupação de chegar, né, e dar acesso ao paciente a um médico que realmente se preocupa com o que ele está fazendo. Sim. Né? A gente tem, né, dentro dos médicos parceiros, alguns que a gente precisou até tirar do nosso ecossistema por causa da falta de consideração com o paciente. Com o caso do paciente, com o que ele vai pagar. Porque aí, né, tem alguns casos que o paciente não tem condição, a gente ajuda o paciente, a gente entende o paciente e tudo mais, e o próprio médico, às vezes, abandona o paciente. Então a gente precisa trazer um médico como o Gabriel, por exemplo, e falar, Gabriel, cara, me faz uma promoção na sua consulta que eu vou pagar essa consulta para esse paciente, porque o cara tá precisando de uma receita, o cara precisa se tratar, é nosso paciente, então tem uma relação de responsabilidade. Ele não é o meu cliente que entrou na minha loja e comprou o item na prateleira. Eu sou o gestor da saúde dele, né? Eu auxilio o médico nessa gestão. Então, se ele não melhorar, se ele morrer na casa dele porque ele teve uma convulsão e ele não tem o canabidiol, eu me sinto culpado por isso. Claro. Né? Então tem essa distinção do nosso trabalho mais aproximado, mais de perto, né? E de quem quer só vender o remédio. Né? E, né, isso não é uma crítica em quem quer só vender o remédio, mas a legislação do Brasil hoje não é essa, porque na Califórnia você pode comprar canabidiol em qualquer lugar. Né? Em Portugal você pode comprar canabidiol em qualquer lugar. Mas e o THC? O THC não. Por quê? Tem um motivo aí. Né? Você necessita de um acompanhamento real para a questão. A gente agora está trazendo um óleo que tem 1% de THC. Né? As pessoas falam, meu Deus, 1% de THC não é nada. Cara, toma então para ver se não é nada. Né? Porque exatamente não tem uma orientação. As pessoas não sabem, né, que isso, mediante a concentração de canabidiol que ele tem, faz toda a diferença. Né, mediante o horário que você toma, a comida que você come. Então, não existe uma orientação numa consulta de Claro. A 5 minutos. A automedicação é sempre deletéria. Hoje é um assunto que a gente não teve nenhum episódio sobre automedicação, precisamos pensar nisso. Não, mas hoje o cidadão vai lá na farmácia e compra muitas coisas que estão ali no balcão e... Mas a gente cita bastante. Sim, mas dá para ter um só sobre isso, né? Sidney, eu vou te contar uma história que quando eu fui morar sozinho, né, jovem, aventureiro, você... sou jovem. Super-homem. Super-homem. Aí eu fui tomar um paracetamol e não perguntei à minha mãe quantas gotas, né? E não fazia ideia que eu não podia tomar mais de 35 gotas, né? Eu sou um jovem um pouco pesado, pesava 100 quilos e tomei 100 gotas. Excelente. E meus amigos, foi uma experiência assim, não foi agradável, tive alucinação, cara, tive febre. Eu falei assim, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Né? E aí... isso leva a gente a entender que, cara, as pessoas fazem coisas assim que a gente não fala, a pessoa vai tomar 100 gotas. Cara, toma. Não, tem que fazer direito. E às vezes do remédio de cannabis. E aí a gente tem pacientes que chegam e falam assim, tive palpitação, fui parar no hospital. Mas quantas gotas você tomou? 38 gotas.
Cara, sua dose é 14, é 7, né? Ah, mas você tava com muita dor. Cara, liga pro seu médico, liga pra gente, mas pelo amor de Deus, não faz isso. Perfeito. E no SUS? No SUS tem alguma tem, a gente sabe, mas em São Paulo, né? Que vocês estão a base da rolha em Minas, né? A base da rolha em Juiz de Fora. Juiz de Fora, mas você atende Brasil inteiro. todo. E estamos trazendo a base da rolha para cá no prédio da Dinastia. Legal. Entendeu? Mas de qualquer forma, só para a gente sempre cita aqui a questão de SUS, né? Para os nossos ouvintes. Super importante. Super importante. No SUS também tem disponível alguma parte. Dessas 150 que você tem lá na rolha, no SUS tem algumas quantas? 3 ou 4? Aí Ou tá liberado apenas para algumas patologias? Tá liberado só para algumas patologias. No SUS tá... Então, aquela hora que a gente falou daquelas 10 patologias, né? A gente tá falando como medicina em geral. Mas no SUS está disponível para quais? Somente aqui no estado de São Paulo, somente 3 condições de epilepsia Nos outros específicas. estados, Nos outros estados, aí vai depender da legislação. Eu sei que tem estados que já tem liberação também para algumas condições. Acho que tem estado que já até liberou para fibromialgia ou para dor crônica. Ansiedade. Tem outros que chegaram até liberar. Aqui é somente para 3, que seria Lennox-Gastaut, Dravet, que são 2 condições raras de convulsão e epilepsia, que o paciente tem lá 30 convulsões num dia, 40 convulsões no dia, e as medicações tradicionais geralmente não têm um bom controle. E a esclerose tuberosa, que é uma doença genética extremamente rara, que nasce em nódulos, principalmente no sistema nervoso central, no cérebro, e que aí tem ali essa questão das convulsões também por conta disso. Então aqui no estado de São Paulo, somente para essas 3. A tendência é os estados irem liberando conforme a evidência científica for se aprimorando. Então atualmente tem muita evidência sobre dor, então tá começando. Dor, eu acho que a próxima etapa é dor crônica no estado de São Paulo, e nos outros estados é a liberação para dor também. Sim. Existem algumas... quando a gente fala que é liberado... Acho que teve um deputado para fazer contribuição para... Teve o Caio França. Obrigado, Caio França, por ter vindo aqui. Ele é excelente. Tem a Samia Bonfim também, né? Que é super ativa nesse segmento. E tem diversos outros, né? Políticos, na verdade. Mas que eu acredito que falta conhecimento para eles, cara. Falta muito, muito, muito conhecimento. E eu nem digo o conhecimento técnico sobre o remédio, mas o conhecimento sobre o processo, né? Sobre o que o paciente enfrenta. Então, às vezes não, né? Eles não têm essa ótica, de fato. E nem é da área deles também. Nem precisa ter, precisa bater na porta. Nem precisa ter. Eles poderiam pedir pra gente, olha, dá sua perspectiva. Claro. Né? Mas, enfim. E aí no SUS existe uma grande complexidade que é a seguinte. Beleza, precisa-se para Lennox-Gastaut, precisa para Dravet, esclerose tuberosa, outras N condições, mas qual? Né? Será que o da farmácia funciona para essas condições? O próprio que está disponível no SUS funciona? E o dinheiro do SUS é o nosso dinheiro, claro. Né? Então, se vai comprar da farmácia que custa R$ 2.800, está saindo muito caro para a gente. Né? E aí, se você for importar, é uma situação muito complexa, porque aí, em algumas vezes, é necessária a judicialização. Né? Então, quando o SUS... quando você tem a negativa do SUS, ou a negativa do convênio. Do convênio também, ou via administrativa por prefeitura, Palácio da Saúde, enfim... Você tem que recorrer para uma via judicial, que é a judicialização, né? Só que, como que você enxerga que o Estado está economizando se ele paga R$ 2.800 no remédio na farmácia para o paciente judicializar? Então, a gente tem feito judicializações, várias empresas no setor, há muitos anos, na verdade, têm feito judicialização para os pacientes, para os medicamentos importados. Só que é um processo tão burocrático, e aí é tão variável, porque em São Paulo isso é muito rápido, em BH demora pra caramba, em Minas Gerais, no Centro-Oeste. Então, você tem algumas peculiaridades, que aí é realmente de vara de cidade para cidade. Então, você tem uma individualidade no caso muito grande. Então, não é que consiga pelo SUS em todos os casos, mas também não é que não consiga. Sim. Né? Varia muito do caso mesmo. Com o convênio já é um pouco diferente, depende do contrato, né? Depende da tese jurídica, do laudo do médico. Então são N situações, mas de fato o paciente que não tem condição financeira, ele consegue o remédio. A gente dá um jeito para que ele consiga esse remédio. Primeiro a gente faz uma doação, comprova, né? Faz um laudo de melhora, porque com o laudo é muito mais fácil convencer o juiz. Né? Só que esse é um processo também que não pode acontecer para qualquer pessoa que chega e fala, olha, eu quero remédio. Não é assim que funciona. Então existe uma curadoria, tem que saber se a pessoa realmente precisa, se ela não tem condição, se ela participa de algum programa do governo,
né, e tudo mais. Então, as pessoas acham que é simplesmente, achei o remédio caro, vou querer Vou fazer SUS. judicializar. Cara, Não dá. de jeito nenhum pode ser assim. Pra nada, aliás. Pra né? nada. E olha que na judicialização a gente também ganha. Então não é uma questão de estou ganhando ou não estou ganhando, sabe? É literalmente de, cara, a gente tem a máquina pública, não é pra isso, né? Pra garantir que quem não pode pagar tenha. E aí quando a gente fala com alguns pacientes, o paciente torce o nariz. Quando a gente fala isso com alguns médicos, o médico torce o nariz, porque ele garante que o paciente, ele garante pro paciente o remédio de graça, cara. E aí chega pra gente e fala, não, cara, pelo amor de Deus, pra que você quer via SUS? Porque nem é alto Olha custo, né? E a gente pede o olerite, a gente faz toda essa análise. O que deve ser pedido, né? Que é uma assistência social isso, né? Sim. E pra gente custa. Então a gente não vai fazer isso em volume pra um monte de gente. Aí você pede o olerite e o cara some. Né? Você pede o imposto de renda. Cara, se a pessoa tem imposto de renda, primeiro que você já tem condição de pagar o remédio. Peraí, né? Então existem essas questões que são delicadas quando a gente fala do SUS. São, claro. Não, o SUS é maravilhoso, mas tem várias... O convênio já é um né? pouco mais fácil de entender e de lidar. A judicialização com convênio é um pouquinho mais rápida, geralmente, mas pro SUS é bem Cara, complicado. tem casos no convênio que a gente só liga pro convênio. Olha, vai judicializar. Vocês vão comprar, vai pagar pro médico. E aí eu tenho até um elogio pra fazer pro convênio da Polícia Militar, cara. Cara, é muito rápido. E olha que aleatório, né? O convênio da Polícia Militar já entendeu que um monte de paciente precisa. E às vezes os próprios militares que têm algum problema relacionado à ansiedade, a estresse. Cara, isso na hora que a gente chegou, assim, chegaram 15 casos desses. Na hora que chegou, a gente entendeu que isso acontecia, eu falei, opa, cara, faz todo sentido, né? Eles têm que estar bem, né? As famílias deles têm que estar bem. E começou a sair extremamente rápido. Extremamente rápido. Então a gente tem pacientes que chegam lá, pede a nota fiscal pra gente, ele compra com o dinheiro dele, ou então às vezes se ele pede a nota fiscal, a gente manda antecipadamente pra ele solicitar no plano, e o plano mandar o dinheiro, e às vezes demora 3 dias. E já reembolsa para ele E já poder reembolsa, tratar. então tem assim... muita burocracia ainda que vai ser derrubada ainda com o tempo, Sim. com a melhora e os estudos científicos avançando. Sim, com a ajuda de vocês mesmo, da sua Exatamente. empresa, as coisas estão mudando na prática, né? Quem você falou, o laudo lá que houve a melhora é incontestável muitas vezes, né? É incontestável. E o benefício é incontestável quando se usa adequadamente aquilo que foi estudado incansavelmente, né? Tem uma coisa do próprio SUS, né, que a gente deve levantar, que é o seguinte: a gente tem hoje, né, no Brasil, uma população de classe média, média-baixa, miséria, que é muito grande. E essas pessoas também precisam de tratamento e não podem pagar. E muitas dessas pessoas recorrem ao uso fumado porque não fazem a menor ideia que conseguiriam um tratamento no SUS, né? Aqui em São Paulo, até lá em Minas mesmo a gente consegue nessa questão de judicialização, e dependendo do caso, é muito mais rápido. Dependendo do caso, nem precisa de judicializar a própria prefeitura e tudo mais. Então, as pessoas não entendem e acabam recorrendo a um mercado ilegal, justamente porque não tem ideia. Porque a realidade a cannabis já é muito difundida no meio da humanidade há muito tempo. A proibição ela tem 100 anos, né? O uso da cannabis, o registro mais antigo é de 12 mil anos, no Império que surgiu ali, né, com o Império Chinês. E eu sou o Ben Noah, né? Então eu sou um filho de Noé, sigo essa linha do judaísmo. Na Torá, a gente já vê nos primeiros registros em que Deus ordenou a Moisés que ele criasse um incenso, a gente tem a cana aromática, que de acordo com o que os rabinos da época entendem, era o cânhamo, entendeu? E o cânhamo, ele é originário de lá. É uma planta que vem ali do Himalaia, né, de Israel, de tudo que tange da Sibéria ao Himalaia, foi de onde surgiu, né, a cultura, a monocultura da cannabis, do cânhamo e tudo mais. Então, a sociedade não faz ideia do que é proibido, né? Justamente porque é proibido, as pessoas não conhecem sobre a origem, né, sobre nada. Então eu vejo que trazer ao SUS é muito mais uma questão de conscientização sobre o que é, sobre o que tem acesso e tudo mais, do que simplesmente prover um remédio, né? É uma quebra de paradigma que ela é muito forte. Perfeito.
E aí, Moisés, aprendeu bastante? Demais, obrigado. Pessoal da Holy, muito obrigado pela presença, por distribuir, por compartilhar tanto conhecimento, mas ainda assim, primeiro, Gabriel, deixa uma mensagem final sobre esse assunto para quem está nos ouvindo, que repercuta bastante aí. Eu acho que essa é a grande questão aí do preconceito. Eu acho que a gente tem que quebrar os nossos preconceitos, tem que quebrar os nossos paradigmas. Acho que a gente tá, né, uma modernidade, a gente tem que ir se atualizando. E eu acho que tem que quebrar esse preconceito não somente com os médicos, mas também com os pacientes, com os políticos, porque o que a gente tá defendendo aqui é uma qualidade de vida. O que a gente tá buscando aqui é qualidade de vida para os nossos pacientes, qualidade de vida para as pessoas, para que elas possam viver uma vida melhor. Então, os fitocannabinoides funcionam, eles são um ótimo tratamento, uma ótima indicação, e eu quero cada vez mais pessoas utilizando esse tratamento com toda certeza. Legal. Emanuel? Vamos lá. O que eu tenho para falar, né, pro pessoal é que o direito de viver bem, ele é primordial e inviolável de todas as pessoas. E que a qualidade de vida, ela tem que ser elevada num nível em que as suas dificuldades internas ou da sociedade não podem ser uma barreira para que você alcance isso. Então, se você quer ter uma vida muito mais saudável e mais feliz e está disposto a abrir mão de alguns sentimentos para que isso mude, a gente está aqui por você e porque viver é sagrado. Sensacional. Gabriel, sorte dos pacientes que eu tenho como médico. Rony, também sorte daqueles que te procurarem na pessoa do Emanuel. Parabéns pelo teu trabalho, por toda essa criação. Muito sucesso aí pra você, que vocês cheguem longe e vão chegar com certeza absoluta. Você que tá em casa, valeu, obrigado pela audiência. Compartilhe, espalhe saúde. Pessoal do estúdio, obrigado, valeu. Valeu, Moisés. Valeu. Até o próximo Pode Doutor. Obrigado, gente. Valeu.